Estamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é o escritor Márcio Mussato. Ele que nos traz aqui o livro recém-lançado Éden. O Mussato que também retorna ao Café com Letras após mais ou menos 2 anos, se eu não estou enganado, quando ele lançava lá em 2014 o livro Anco. Márcio, é uma honra tê-lo conosco. É uma honra também para mim estar aqui novamente e prestigiar o programa, que gosto muito do programa e muito interessante. Márcio, antes de entrarmos propriamente no Éden, eu quero te cumprimentar, porque recentemente saiu a tua indicação como patrono da próxima edição da Feira do Livro de IP. A Feira do Livro de IP que acontecerá no início de setembro. Então, parabéns, gostaria que tu desse aí só um detalhezinho de como é que vai ser essa Feira do Livro em IP e como é que tu recebeste a indicação. Fiquei muito feliz, muito honrado, porque é o município onde eu nasci, onde meus pais residem ainda em IP, né? Claro. Então, fiquei muito honrado, muito feliz de ter sido indicado como patrono e no primeiro 7 de setembro estaremos lá prestigiando, fazendo o possível para ajudar o pessoal lá na feira. Então, agora propriamente no Éden, que é o foco do nosso programa, o teu livro recém-lançado. Ele trabalha com uma ideia que já foi tratada muito pelo cinema, outras obras da literatura, que é, digamos assim, a crise de recursos no planeta Terra. Tu trabalhas com uma data marco que é 2039, em que um menino Ares é provocado a fazer, digamos assim, inserções em outros planetas, ou incursões, melhor dizendo, em Marte. E extraterrestres vêm e começam a julgar a situação da Terra. E aí nós entramos até numa perspectiva parecida com a do Matrix, o pessoal que acompanhou a trilogia do Matrix, de que a Terra não seria exatamente o que nós terráqueos imaginávamos. Seria basicamente uma experiência articulada por uma instância ainda superior à nossa. Eu gostaria que tu começasse detalhando a história e até esse viés crítico que tu fazes, a forma como nós terráqueos temos levado a nossa vida, principalmente agredindo o meio ambiente. Né? Assim, a história começou vendo a internet, assim, pesquisando sites, como eu gosto todo dia de fazer, notícia de mais de 20 mil extinções. Animais sendo extintos, existem mais de 20 mil animais sendo extintos na Terra. Então isso me deixou bem triste, bem desolado e eu achei interessante, podia ser montar uma história interessante sobre esse assunto, sobre a devastação, sobre a ganância do homem de querer tomar todos os espaços da Terra e não permitir que outros animais convivam com a gente, né? Claro. Então, e também eu baseei um pouco na Bíblia, passagens da Bíblia, porque eu acho interessante, porque a Bíblia fala, tem uma passagem que é a passagem da Arca, que inclusive eu uso no livro, a Arca, que Arca de Noé. é a Arca de Noé, que o homem que o Deus pediu para o homem para salvar os animais. Claro. Então foi uma passagem muito ecológica e nunca foi tratado disso na Bíblia, no cinema, sempre foi uma limpeza na Terra. Mas ao mesmo tempo que Deus limpou a Terra, ele pediu que o homem salvasse os animais. Não permitiu que fossem extintos os animais junto com o dilúvio, com tudo o que aconteceu, enfim, né? Então achei também interessante dos ETs chegarem aqui e colocarem isso para os homens, né? Olha, vocês já passaram dos limites, não tem mais o que fazer, eu tentei, esperei, vigiei, ajudei, mas não teve jeito, vocês destruíram tudo, agora nós vamos realocá-los, ou boa parte de vocês, para outro planeta, e estamos preparando Marte e deixaremos algumas pessoas ficarão aqui e outras irão para Marte. Por que a escolha de 2039 como o ano marco, digamos assim? Não teve nada. Foi aleatório isso? Aleatório, não teve nada de especial. Claro. Assim, não, apenas uma data para ficar marcada, assim, mas eu coloquei mais ou menos a data como 2039, assim, mais para marcar, assim, mas não nada muito específico. O título ele é provocativo, Éden, lembra aquela passagem bíblica do pecado original, de Adão e Eva, enfim. E o título, ele, digamos assim, ele vai ser resolvido no final do livro.
Então eu não quero cometer uma indelicadeza aqui de antecipar o final, mas as pessoas vão ver que existe uma lógica com isso. E tu, digamos assim, de forma alegórica, vai utilizando passagens bíblicas, mas fazendo daqui a pouco o caminho de onde estamos para a origem. Talvez as soluções, ou é muito arriscado dizer soluções, mas os caminhos para melhorar a situação, digamos assim, seria um retorno à origem. É colocado como que o homem tenha sido expulso do paraíso. Na realidade, a Terra é um paraíso de vida, né? Se você relacionar com o sistema solar, por exemplo, nós temos uma quantidade ínfima, um espaço ínfimo de que é possível vida. Claro. E é aqui na Terra, né? O resto tudo não tem... Talvez Marte tenha tido vida, eles ainda estão pesquisando ver se existia essa possibilidade, mas não existe nada comprovado, ainda são só suposições. Enfim, eu quis colocar também isso de você estar num planeta que tem explosão de vida e você não respeitar isso, não ficar feliz com isso, não ajudar a manter isso. E daí realocar para um outro planeta que não existe vida, como se fosse quase uma punição. Claro. Vocês estão destruindo tudo aqui, então vou botar num lugar que não tem nada, daí vocês podem ficar à vontade, podem destruir tudo, que tá tranquilo. O teu protagonista, o Ares, eu até antes de entrarmos no ar te perguntei como é que pronunciávamos o nome. Eu gostaria principalmente desse personagem, que é o teu protagonista. Por que a escolha desse nome, qual é a relação que tem? E eu faço essas perguntas porque, de fato, há uma pesquisa que antecede a elaboração. Isso fica muito claro, como nós já trabalhamos aqui na largada do programa, as questões bíblicas, por exemplo. Eu pesquisei sobre ecologia durante a história e descobri que as duas primeiras pessoas que fizeram, falaram sobre ecologia foram o Buda e depois o Aristóteles. Claro. Então, eu homenageei, tem um outro personagem com o nome do Buda no livro, e tem o personagem principal, que é em homenagem a Aristóteles também, que seria o Ares, né? O Ares, no caso, que nós estamos tratando aqui. É interessante, assim, como é que se deu o teu processo de inspiração? Porque quando nós pegamos os trechos da história já, o Ares e outros personagens no cenário marciano, digamos assim, fora da Terra, tu usa até algumas nomenclaturas, como droide, não sei se estou pronunciando adequadamente, colocando aquela ideia do sobre-humano, sujeito já que é capaz de levar tiros e não morrer. Tu até prevê, estipula ali alguns conflitos e tal. Hoje até isso não é tão impactante para o leitor, no caso do teu livro, mas telespectadores de filmes, porque já se tornou habitual assistir ou acompanhar histórias desse tipo. Mas de onde partiu a tua inspiração? Eu tenho algum conhecimento, assim, eu estudei sobre metafísica para relacionar com isso, e existe toda a questão do homem ainda não entender o funcionamento da física, né? Claro. E a partir do momento que nós passarmos a entender isso, nós vamos ter máquinas incríveis. Pode ter certeza que será um mundo novo e muito mais prático, muito mais fácil de viver do que agora. Mas já tem se desenvolvido, de certo modo, né? Então, já tem projetos de robôs bem interessantes para ajudar o homem, também para destruir, se é o caso, enfim, mas esses robôs seriam só para ajudar o homem, que existem no livro, assim, né? E mesmo assim o homem quer se divertir com eles, destruindo eles. Então sempre tem esse lado do homem que é meio destruidor, meio ganancioso, assim, avassalador, sei lá, não sei explicar. E eu coloquei também isso no livro dessa criação de um erro de genética que o homem acabou, mesmo com todas as possibilidades de ser pacífico, ele continua sendo agressivo hoje em dia. Não existiria mais porque o homem ser agressivo, mas continua sendo agressivo.
Também isso eu quis colocar no livro, né? Mas a tua perspectiva não é no seguinte sentido de acabar com o planeta Terra, mas é de provocar uma conscientização. E isso, no homem. E, em última análise, tu estás permitindo, ou tentando que seja permitido isso, o retorno à origem para o seguinte, mais uma oportunidade. Vamos começar de novo, e bem de preferência, para não chegarmos no estágio atual. É mais ou menos por aí? É mais ou menos isso. Eu quis colocar isso, quis colocar que ainda dá tempo de fazer melhor, de fazer novo, sei lá, tem muita possibilidade ainda da Terra de conserto, assim, nós não podemos perder toda essa vida, né, toda essa explosão de vida que é a Terra, assim. E é isso que o extraterrestre coloca, que a grande diversão dele, ou seja, o que ele gosta de fazer é pesquisar vida, porque a física, a química deve ser bem parecida em todos os planetas, ou em todos os sistemas estelares, em todo o universo, mas Claro. a vida, cada local, ela vai ser diferente. Porque mesmo na Terra, cada microclima tem um tipo de animal diferente, um tipo de planta diferente. Então, isso que eu coloco como o que o extraterrestre gosta de fazer, de ver isso, de pesquisar isso. Mas quando, por exemplo, é dito no decorrer do livro, olha, vocês foram, digamos assim, os humanos, uma experiência de DNA que, em tese, não está mais dando certo. Então, viemos aqui para chamar a atenção. A tua perspectiva, e voltando ainda naquele paralelo que eu tentei fazer com o Matrix, aquela ideia do guardião, uma instância superior que está controlando e nós estaríamos vivendo daqui a pouco uma realidade virtual que não é bem a realidade que nós acreditamos que seja. Existiriam esses guardiões, mas eles permitiram, eles teriam livre-arbítrio como existe na Bíblia também, né? Claro. Que Deus permite o livre-arbítrio. Mas chega um ponto que ele disse, não dá mais, já deixei vocês à vontade, vigiei, ajudei. O nosso Deus, ou emendando, o nosso Deus seria então um extraterrestre dentro dessa possivelmente, perspectiva? Nessa perspectiva sim, mas também não quis colocar muito isso, né, como religião. Mas como te incomodar aí com o pessoal das igrejas aí. Não tem, é só uma forma de... Claro, uma alegoria. De criar, né, sim, de ficção, assim. Mas seria algo parecido, assim, com um Deus, mas que ele está ali onipresente, só que ele não vai interferir. Uhum. Até que chega o ponto, como na Arca de Noé, que ele interferiu. Né? Decidiu interferir porque chegou um ponto que não dava mais. Por isso essa analogia com a Arca de Noé. E a partir da tua abordagem, como é que tu tens encarado, aí saindo um pouquinho do livro, esse discurso das pessoas, o ambientalmente correto, ou a sustentabilidade, todo mundo é defensor da sustentabilidade, apesar de algumas experiências bem-sucedidas que se vê aí numa empresa, ou de grupos, organizações não governamentais, ainda assim, o que se observa, pelo menos sob a minha ótica, é muito assim, uma ideia de promoção social. Às vezes o resultado ele não é tão grande quanto a vontade da pessoa de se promover pessoalmente a partir de uma ação ambientalmente correta. Como é que tu tens visto isso daqui? Quando que isso vai ser encampado, de fato, com um comprometimento da vida no planeta? Tu tocas num ponto bastante delicado. Olha, isso aqui não é uma questão de se sair bem, de se parecer ambientalmente correto. Politicamente correto também, pode ser. Você pode colocar em risco mesmo a vida no planeta. Está crescendo, o planeta a mentalidade, assim, a consciência ecológica está crescendo muito no planeta. Em todos os países, quanto mais desenvolvido o país, como na Alemanha, na Europa, assim, mais está se desenvolvendo a relação entre a ecologia, o bem-estar, o bem viver, a saúde. Mas desculpa te interromper, mas tu achas que isso é uma ação efetiva mesma? Ou as pessoas estão fazendo isso no sentido de parecerem comprometidas com o meio ambiente? Eu acho que é uma ação efetiva. Acho que o homem está mudando. Acho que está mudando, sim. E os governos não estão mudando porque os governos ainda, não só no Brasil, em qualquer país do planeta,
estão muito mais preocupados com a próxima eleição do que com, com o bem-estar. Aí é que está então o ponto. É, Quer dizer, ainda o problema são os políticos, né? Mas assim, as pessoas, a sociedade está se mobilizando e temos boas notícias diariamente surgindo assim, sobre isso. Apesar de que no Brasil ainda temos notícias de aumento do desmatamento na Amazônia e para colocação de pastos. Então você pega na Amazônia um espaço que tem, num hectare tu tem, sei lá, 10 mil espécies, aí tu corta, destrói tudo e bota uma espécie única. Então isso aí é arrasador para a natureza. Claro, e as pessoas fazem às vezes até os comparativos, tu falas num aumento progressivo do desmatamento, mas às vezes há aquelas pesquisas, os índices, diminuiu em tantos por cento. Ok, mas vamos supor, você ali desmatava, vou chutar aqui, milhões de árvores, aí no comparativo com os anos posteriores, caiu para milhares de árvores. Ainda assim são milhares de árvores que estão sendo desmatadas, e as pessoas colocam só o número que reduziu, né? É muito espaço sendo desmatado e essa é uma questão dos governos, né? O governo deveria interferir nisso e não permitir que acontecesse isso. A sociedade também estaria ao lado disso, mas não acontece, infelizmente, não vemos isso, não existe mobilização. É aquela preocupação da próxima eleição, né? Sempre. Claro. Nós estamos na reta final do programa e nós temos ainda 2 indicações de lançamentos de livros para fazermos no programa, mas eu gostaria que já nesse encaminhamento final do programa, Márcio, tu pudesse tocar algum ponto que não tratamos até aqui a respeito do livro, algo que tu considerasse ainda interessante, sobretudo para aquele leitor que ainda não tomou contato com a tua obra. Eu acho que o livro ele trata também um pouco da aceitação do homem em viver em qualquer lugar, não importa para ele. O homem tomou todos os espaços da Terra, ele pode tomar outros espaços do universo. Nós vamos sair da Terra um dia, vamos dominar outros planetas, isso vai acontecer. Então, eu acho que só, pessoal, mais uma consciência ecológica e a transformação que a sociedade sofre lidando com isso, né? Claro. Mas é sobre isso mesmo. Então, antes do encerramento, eu gostaria de fazer aqui a divulgação, chegou para o Café com Letras, 2 lançamentos de livros que estão prestes a acontecer. O primeiro deles aqui, Poema de Casa, da Bernadette Pierina Guidini Zardo, da Quatrilha Editorial. A obra, então, está prevista para ser lançada no dia 6 de agosto, um sábado, das 10 horas às 13 horas, na livraria do Arco da Velha. Então fica a dica aqui, ela que tem o apelido de Berna Zardo, lançamento de Poema de Casa no dia 6 de agosto, das 10 às 13 horas, na livraria do Arco da Velha. E um outro livro que também temos aqui, aí problematizando a trajetória de vida do Poetas de Vilas, o rapper Chiquinho, conhecidíssimo aí no cenário caxiense, tem feito trabalho social muito interessante. E o lançamento aqui também no mesmo dia, 6 de agosto, mas aí o horário às 16 horas no Zarabatana Café. Então fica também essa dica, Poetas de Vilas, a trajetória do rapper Chiquinho. Obra organizada por Fernanda Zanol, Gabriela Grilo e Marília Varela. Então ficam também essas dicas de lançamento, essas obras que também serão trabalhadas aqui no Café com Letras. E, então, encerrando o programa, aqui a obra O Éden, que foi o foco do nosso programa, eu ainda acabou passando despercebido, Márcio, nós não falamos muito das ilustrações do Fred Varela, que é um trabalho bastante forte aqui do Fred Varela, de fazer ilustrações em preto e branco. O Fred que também faz aqui, digamos assim, a contracapa do teu livro, fazendo, digamos assim, aquele textinho de provocação, né? O sujeito mesmo que vai pegar o livro, olha a capa, já lê aqui ele não conta nada, uma introdução. Não conta a história, ele só... Como é que foi aproveitar esse gancho aqui no final, como é que foi o trabalho de ilustração? Eu vou pedir que a nossa equipe pegue aqui, nós já temos uma moça aqui dando um tiro, né? Aquela experiência lá em Marte, aqui um menino e a moça deitada, quer dizer, é um traço bem legal e todas em preto e branco, né?
O Fred, ele gosta muito desse motivo de ficção científica, então ele gostou muito de fazer o livro, ficou bem entusiasmado e fez belas ilustrações. A capa também ficou muito linda, eu adorei, ficou bem legal. Aqui é aquela experiência do... Inclusive tem um programa, se eu não estou enganado, no History Channel, os caçadores de OVNIs. Aqui, ó, os meninos aqui apontando lá o disco voador no céu, vários discos voadores. Então, acho que também fica esse registro aí. Nos esquecemos, acho que dá para corrigir um pouco aqui também o planeta. Então, também prestigiar aí as ilustrações do Fred Varela, conhecido chargista também aqui de Caxias do Sul. Então, fica mais essa dica. Márcio, muito obrigado, hein? Eu quero te agradecer imensamente. Agora sim, tuas considerações finais. Eu que agradeço o espaço aqui. Muito bom estar de volta aqui ao programa. E no cenário novo, né? Cenário novo ficou bem legal, bem interessante. Gostei do espaço. Então, te agradeço novamente. Acabamos de conversar, então, com o Márcio Mussato, ele que nos trouxe o livro Éden, obra recém-lançada em Caxias do Sul. Fica mais essa dica de leitura. E também, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.